Hoje nós vamos conhecer as tristes vidas dos players mais tóxicos do League of Legends. Então, sem enrolação nenhuma, sobe na mochila e vamos lá. Pornstar Zilean, cujo nome real é Daniel Wolf, é um player de nível Challenger no League of Legends, que ganhou grande visibilidade a partir de 2014. Na época, Daniel jogava contra os melhores do servidor europeu ocidental, e ficou conhecido por sua dedicação em testar os limites da paciência humana, ao sabotar partidas com o que chamava de Disco Nunu. A invenção consistia em pegar o campeão Nunu, escolher os feitiços de invocador Clareza e Clarividência, e ir para a mid lane, a fim de exibir as coreografias questionáveis do campeão. E, para otimizar o espetáculo, usava a runa de redução do tempo de morte, garantindo menos tela cinza e mais passos de dança. Com o tempo, a Riot removeu esses dois feitiços de invocador, já que eram usados quase que exclusivamente para provocar o caos nas partidas. Star Zilean acabou ficando com boa parte do crédito pela mudança. Nada escapava da sua disposição para trollar. Para ele, qualquer incômodo justificava a execução do seu Disco Nunu. Entre as vítimas estavam jogadores do Raelo, o próprio Faker e até funcionários da Riot. Por conta desse comportamento, várias de suas contas foram banidas. Uma delas até recebeu restrição de chat por mais de 13 mil jogos. Mas, por incrível que pareça, às vezes o Disco Nunu funcionava, como na vez em que ele montou uma build de velocidade de ataque para o campeão. That on-hit was actually pretty disgusting. I didn't expect that. Em 2015, P-Star Zilean e seu parceiro de trollagem, OP Shaco, criaram duas listas de int, apontando os piores jogadores dos servidores europeu e norte-americano. Nas descrições, Daniel não economizava insultos. Por exemplo, sobre o ex-pro player AmaCurePie, ele disse, abre aspas, gordo de porão que conseguiu morar em uma casa boa graças ao dinheiro da Twitch, mas ainda joga como um nerd autista. Tenta mostrar habilidade, mas fracassa miseravelmente toda vez. Jogador nojento, não é à toa que a Dig está indo bem agora. Fecha aspas. O cara era tão troll que ele entrava na partida e ficava FK só pra forçar o remake e fazer os outros perderem tempo. He actually left the game, man. He just joined Champs League and says instantly, I'm gonna waste everybody's time. I enjoy wasting everybody's time. Why doesn't Riot ban people like this? Like, he should be instantly banned. Like, I don't think he should be perma-banned. Give him a week. No, give him a week. You guys know the name here. You guys should go tell Rito about this, you know? You guys should go tell people about it. He legit joined the game, wrote in the chat, I like wasting people's time. You guys can remake. Enjoy. Nas redes sociais, a postura não era diferente. Daniel reclamava sem parar da Riot Games e respondia a posts de funcionários com observações tão sutis quanto um tijolo. Ainda assim, em termos de gameplay, ele atingiu feitos impressionantes. Chegou ao ranking 1 do servidor europeu ocidental em 2017 e no ano seguinte, em um bootcamp na Coreia, conquistou o Challenger lá também. Depois desses marcos, perdeu o ânimo e recorreu a entorpecentes para encontrar motivação e seguir jogando. Em 2023, privou todos os vídeos de seu canal no YouTube e sumiu da internet. Ele afirma que ainda joga League of Legends, mas não tem mais interesse em chamar atenção. Shaqlone é um streamer monochaco no League of Legends, que ficou marcado como um dos players mais tóxicos e desagradáveis do jogo. Seu canal no YouTube começou em setembro de 2013, com gameplays. Depois evoluiu para vídeos comentados, com dicas e explicações. Parecia alguém realmente interessado em ensinar quem o acompanhava, mas em alguns momentos, seu lado tóxico aflorava. They don't check these reports. I've asked them many times. I wrote them tickets about that stuff. I don't think I deserved 5,000 chat restrictions and stuff. I tried to talk to Riot, but they keep denying it, and you know,
they don't even want to talk about it. O mais bizarro é que nesse mesmo vídeo em que reclama da punição da Riot, ele ignora as necessidades do time e seleciona Shaco Jungle, mesmo sabendo que seu time já tem um jungler. Com o tempo, seu canal cresceu de forma consistente. Alguns vídeos bateram milhões de visualizações e Shaqlone se dedicava cada vez mais ao LoL, com o objetivo de voltar ao Challenger. No fim de 2016, ele conseguiu. Foi nesse mesmo período que recebeu um ban permanente em sua conta principal, descobrindo ao vivo em plena stream. Dude, I'm so sure. Really? Suck my dick, Riot Games. Okay, you wanna play that game, Riot? You wanna play that game? How many accounts do I have left now? Probably 5. Who gives a shit? We're just gonna buy one account after another. We're just gonna keep buying accounts and we're just gonna keep ending idiots who deserve it. Eu genuinamente não consigo entender alguém que toma ban no jogo e fala que vai comprar contas e fidar intencionalmente. Eu fico imaginando a preocupação da Riot. Boa tarde a todos. Hoje a conversa é séria. Como muitos aqui já sabem, o XX Juninho 99XX tomou um ban permanente. Só que agora ele disse que vai comprar contas e fidar intencionalmente. Não, Juninho, não. Eu não acredito, Juninho. Ok, talvez eu tenha me empolgado um pouco no teatrinho, então bora voltar pro vídeo. Para expressar sua revolta e o sentimento de injustiça que carregava, começou a comprar contas e fidar intencionalmente durante horas em live. Justamente o tipo de atitude que lhe rendeu o banimento. Shaqlone insistia que a Riot tinha algo pessoal contra ele, dizia não ser tóxico, apenas injustiçado. Mesmo com os replays revelando explicitamente o impacto negativo nas experiências alheias, persistia em suas justificativas. Em sua percepção, a culpa era sempre dos outros. Okay, that's you. Alright. Whatever, I don't give a shit about retarded things like that. I don't fucking give a shit. I don't give a shit. Ban me, I don't fucking care. Having brain dead fucking retards like that. Em estado de negação, sua queda foi inevitável. Milhões de visualizações mensais caíram para centenas de milhares, e seu prestígio se dissolveu. Aos poucos, tornou-se um abismo de frustração. No total, recebeu mais de 40 banimentos, e suas transmissões passaram a ser longos monólogos de ressentimento, recheados de teorias conspiratórias em que culpava a Riot, o YouTube e até o algoritmo por sua irrelevância. Let's see if they deleted the views on the video again. Yep. Oh my god, Riot Games. You did this, Riot Games. You did this. This is your fault, Riot Games. Right, so it's like the same people that work at YouTube are the same people that work at Riot Games, man. This shit is so fucking insane, dude. They delete not just views now, but subs, likes, comments. Atualmente, Shaqlone continua a streamar League of Legends, um jogo que claramente odeia, mas não consegue abandonar. No YouTube, seus vídeos mal chegam a 3.000 visualizações, mesmo ele acreditando que merecia muito mais. And I'm so impressed and so proud of the quality of my videos recently. Man, the editing just picked on another level, I swear. E esse aqui é o vídeo que ele falou que tá em outro nível, ó, pra gente dar uma olhada. Eu não vou deixar, tá uma musiquinha aqui de fundo, uma musiquinha padrão. E é basicamente isso, é as plays de Shaco e vai passar para outra play, simplesmente troca para outra play. Não tem nada demais. Com certeza ele não fez o editor de respeito, porque se tivesse feito ele teria acesso a essa linda plataforma e também aprenderia a editar de forma profissional, mesmo que nunca tenha editado na vida. Isso sem contar que a gente te ensina a crescer no YouTube e também como ganhar em dólar trabalhando de casa. Junte-se a mais de 500 alunos que estão transformando a edição em fonte de renda. Se você ficou interessado, é só entrar no primeiro link da descrição.
Tarzan é um jogador de nível Challenger que ganhou visibilidade em 2016, quando começou a transmitir suas partidas no servidor norte-americano. Sua popularidade disparou após conquistar o ranking 1 nesse servidor. Antes disso, fazia elo job, subindo contas de outros jogadores em troca de dinheiro. O auge dessa fase foi quando completou um desafio de levar uma conta do Unranked até o mestre, sem perder uma única partida, com 56 vitórias seguidas. Pouco depois, estendeu o feito até o Challenger, mantendo uma taxa de vitória maior que 90%. Ao mesmo tempo, já exibia condutas questionáveis, chegando a oferecer dinheiro para que trollassem partidas de determinados players. Em 2016, Tarzan foi impedido de participar do Scouting Grounds, um evento oficial da Riot que visava descobrir novos talentos profissionais. O motivo para sua exclusão não foi seu desempenho em jogo, mas sim seu histórico de comportamento tóxico e envolvimento com elo job. Sem espaço para se tornar pro player, optou pelo caminho de criador de conteúdo. Entre 2017 e 2018, consolidou-se como streamer e conquistou centenas de milhares de inscritos no YouTube. Em 2019, Tarzan vivenciou um raro momento de redenção. O streamer Tyler One o escolheu para integrar sua equipe no Twitch Rivals e juntos foram campeões do torneio. Logo depois, abriu uma live para contar que havia recebido um banimento de 30 dias da Twitch. A suspensão, embora chocante, humanizou sua imagem. Pela primeira vez, ele se mostrou vulnerável, admitindo erros e pedindo desculpas. Alright, well, I have an announcement. Unfortunately, I'm getting 30-day ban off Twitch, so the reason I played really poorly this tournament is because they told me an hour before, and then my day's been really bad, so I've not been able to process information or stay cheered up and perform with my team. So I'm really lucky that they carried me, and I'll be making a Twitter response regarding this. So sorry for everyone. I mean, this is the first time in a long time I can look at my chats. Usually when I look at my chat, I just see a lot of hatred for the first time. Looking at my chat, I'm really happy for the community we've built. Thank you guys. Era a oportunidade perfeita de mudar a própria imagem, mas os velhos hábitos são difíceis de abandonar. Em 2023, aconteceu a maior controvérsia de sua carreira, ao entrar em uma polêmica com o streamer Dantes, expôs detalhes íntimos da ex-namorada do rival e do relacionamento dos dois. A atitude foi vista como imperdoável, passando de qualquer toxicidade habitual para uma invasão pessoal inaceitável. Pressionado, Tarzan publicou um pedido de desculpas. Disse que a raiva o dominou, atribuindo parte da culpa ao League of Legends. Mencionou o constrangimento de sua família com suas ações e anunciou um afastamento da criação de conteúdo, visando seu aprimoramento pessoal. Hoje, aos 30 anos, ele persiste nos mesmos hábitos nocivos dentro do jogo, preservando sua reputação de colega de equipe insuportável. Why would you play this when this disgusting waste of life can feel relevant for the first time ever? Why is he allowed to feel relevant? He isn't. He's a waste of life. He really is. This guy deserves nothing in his life. Pig. Absolute waste of life you are. So disgusting you get to breathe. It actually pisses me off this guy's allowed to breathe. Really insane. Esse vídeo foi do seu agrado? Então, por favor, se inscreve e deixa o like. Também não deixa de assistir esse outro vídeo que tá passando aqui do meu ladinho, que eu falo sobre o LoL ser um jogo tóxico. E aí, o LoLzinho é um jogo tóxico ou não é? Clica no vídeo aqui do ladinho pra você descobrir. Um forte abraço, um beijo e falou!